E agora a gente vai direto ao Salão Verde conversar ao vivo com a repórter Cassiana Tormin sobre as expectativas de votação essa semana, reforma da Previdência, os pontos da pauta que ainda faltam ser votados em plenário. Bom dia, Cassiana. Qual a expectativa para a semana? Bom dia, Carol. Pois é, existe muita expectativa, especialmente para o dia de hoje aí, muitas tratativas devem ser feitas aí dentro desse desejo aí do governo de votar a reforma da Previdência. Agora, às 11 horas da manhã, está prevista uma reunião com os líderes de partidos e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir essa pauta de votações e também, claro, tratar dessas negociações sobre a reforma da Previdência. Como a gente já viu aí no final de semana, além dessa reunião que foi realizada aí com presidentes e líderes partidários para tratar da reforma da Previdência, também teve essa decisão judicial também favorável ao governo sobre a propaganda da reforma da Previdência. Então, existe esse clima otimista aí dentro da base aliada. E para falar sobre isso, a gente vai conversar aqui agora com dois deputados, um da base aliada, que é o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do PMDB, e também comigo está o deputado Gonzaga Patriota, que é vice-líder do PSB. A gente vai começar então ouvindo aqui a opinião do deputado Hildo Rocha. O senhor acha que é possível, então, conseguir esses votos para a reforma da Previdência? Bom dia. Bom dia, eu acredito que sim. Nós temos que debater, como já debatemos, nós temos que enfrentar esse grande problema, que eu vejo aí muita gente falar sobre pagamento de juros da dívida do nosso país, e grande parte da responsabilidade da dívida do nosso país é justamente esse grande déficit que tem nas previdências, nas três previdências públicas. Então, nós temos que fazer esse debate agora aqui no plenário, já debatemos na comissão especial e tem que vir para o plenário. Temos que votar. Acredito que na próxima semana tudo indica que será votado. Isso vai depender muito dos líderes partidários. Alguns partidos que historicamente sempre defenderam, através dos seus líderes, uma previdência social que seja sustentável, uma previdência social justa. Agora, me estranha dizer que não há necessidade da reforma da Previdência, mas nós sabemos que a forma como está apresentada agora na aglutinativa, tenho certeza que tem uma tranquilidade muito grande. Primeiro, porque os aposentados rurais, a aposentadoria rural, do campo rural não mais se mexerá. Há algumas outras questões também, como o BPC, o benefício de prestação continuada, também continuará da forma como se encontra. O que se mexe praticamente é acabar com os privilégios. Nós sabemos que existe privilégio, pessoas que se aposentam aí com 30 mil, 40 mil, 50, 60 mil reais. E enquanto que grande parte da população tem uma aposentadoria de menos de R$ 1.000. Então, essa distorção tem que ser eliminada. Não podemos fazer com que a nossa Previdência seja o escoadouro de dinheiro dos pobres para os ricos, que o que está acontecendo hoje é esse. Então, nós temos que fazer essa correção. A questão da idade. A idade está dentro daquilo que é realizado no mundo inteiro, que é 65 para os homens, 62 para a mulher. Lembrando que até a década de 80, a sobrevida de quem chegava a 65 anos era de 15 anos. Ou seja, chegava até 70, 80 anos de idade. E agora ele tem uma sobrevida muito maior, algo em torno de 22 anos. Vamos ouvir então aqui a opinião do deputado Gonzaga Patriota. Como é que o senhor vê essa negociação aí? Foram feitas aí essas reuniões com as lideranças, com os presidentes dos partidos. O senhor acha que esse convencimento chega também nas bases? Como que o senhor está vendo essa negociação aí e a opinião dos deputados também como um todo? Primeiro eu vejo com tristeza, cumprimentar o Hildo Rocha, cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, dizer que a gente vê com tristeza. Eu acho que o governo teria que se reunir, era com as federações, confederações, sindicatos, com associações e não com os deputados da base para forçar a votação. Eu ouvi o Hildo falar que trabalhadores rurais nos prejudicam. Trabalhadores rurais têm os trabalhadores rurais e os assalariados que estão junto com os demais servidores. Falar que tem os privilegiados. Obviamente que tem quem ganha um salário mínimo, mas tem quem ganha até R$ 33 mil, que é o teto. Se passar disso aí, está errado. Reforma é importante, mas ela tem que ser discutida. Da maneira como está, quem tiver juízo aqui no Parlamento Brasileiro não pode votar. Deixa isso para depois, para o ano ou depois. Por que não se fez reformas antes? Porque quebraram a Previdência Social. A Previdência Social é superavitária.
Ela foi quebrada porque o próprio governo deve à Previdência Social. O governo pagou 30 anos trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais com o dinheiro da Previdência Social sem haver a contribuição do Tesouro. Não trouxeram o Fundo Rural, como essa proposta de aposentadorias rurais foi minha, na Assembleia Nacional Constituinte. Então, a gente lamenta, mas não se pode permitir nem que prefeitos que vão receber aí R$1 bilhão para as suas prefeituras venham querer pressionar deputados para votar uma coisa que é ruim para a sociedade como um todo. Essa reforma da Previdência é pior do que a que votaram e aprovaram aqui, a reforma trabalhista, que acabaram com a CLT, que tinha aí mais de 60, 70 anos, ajudando os trabalhadores brasileiros. Então, nós não podemos, de maneira alguma, permitir e aceitar. Eu acho que hoje, amanhã, para a semana, é importante que todos os brasileiros liguem para os seus deputados e digam não votem, porque se votarem, não voltem aqui ao Estado, que a gente vai lhe expulsar, porque foram contra a sociedade brasileira, os aposentados, as crianças e como um todo. A gente não pode aceitar isso. Vamos ver então agora a opinião sobre essas votações do plenário, que hoje está prevista aí a conclusão da votação da medida provisória que trata aí de incentivos para a indústria petroleira. O texto principal foi votado na semana passada, ficaram aí alguns destaques com algumas propostas de mudanças. Deputado Hildo Rocha, o senhor acha que vai ter alguma modificação ou o governo vai conseguir votar o texto, manter o texto original com tranquilidade? Olha, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer uma colocação que põe em terra todas as argumentações da oposição contra o povo brasileiro, contra a Previdência, contra a sustentabilidade da Previdência. O Tribunal de Contas da União fez uma auditoria que foi publicada recente em seu acordo, onde mostra que as três previdências, a Previdência Geral é deficitária, que a Previdência dos servidores públicos é deficitária e que a Previdência dos militares também é deficitária. Além disso, ao comparar toda a receita da Seguridade Social e toda a despesa da Seguridade Social, foi encontrado, mesmo sem a DRU, um grande déficit, o que ocasiona toda essa problemática que nós estamos enfrentando, que é a diminuição dos investimentos em nosso país, que é a diminuição da capacidade econômica do nosso país, porque os investidores enxergam que se o país está com um déficit brutal de 170 bilhões de reais, significa dizer que vai aumentar imposto para poder cobrir esse déficit ou que vai dar o calote. Então nós temos que ter a responsabilidade de ver o que diz os órgãos de controle. E o órgão de controle do nosso país chama-se Tribunal de Contas da União. E aí está um acordo que foi feito, muito bem feito, uma auditoria perfeita que mostra que, de fato, existe o déficit, que esse déficit tem que ser eliminado e que esse déficit é justamente porque a nossa Previdência está descompensada. E nós temos que fazer o equilíbrio da nossa Previdência até para que os atuais aposentados continuem a receber 13 salários no ano. Senão, daqui a 3 anos, os aposentados, no máximo 3 anos, não vão mais receber o seu direito de aposentadoria. Essa é a realidade. Com relação ao tema do incentivo às petroleiras do nosso país, nós estamos buscando trazer empresas internacionais, empresas que atuam no mundo inteiro, para ela tirar uma riqueza que nós temos que está inerte, uma riqueza que nós temos, mas que não serve para nada, porque está lá e daqui a 20 anos o petróleo não será mais usado. Daqui a 20 anos o que o povo vai estar usando são carros elétricos. Hoje nós já temos caminhões, ônibus elétricos. Então nós temos que incentivar a retirada desse petróleo até para que nós possamos ter gasolina mais barata, porque nós temos, quanto maior a quantidade de oferta de produto, menor é o preço, nós sabemos disso, nós vivemos no regime capitalista. Então nós temos que realmente incentivar, e nesse incentivo que nós estamos vendo vocês mostrar aqui, todas elas é em relação às máquinas, os equipamentos que vão ser importados. Nós estamos dando incentivo para que as máquinas que possam tirar o petróleo lá na sua profundidade, lá no pré-sal, onde está esse petróleo, possam ser retiradas. Nós não temos as máquinas aqui. E para trazer essas máquinas é necessário que nós façamos um incentivo fiscal. E isso que o governo está fazendo. E isso é correto. Todo lugar do mundo se faz dessa forma. Para que adianta nós termos um petróleo, uma grande riqueza e está lá embaixo? Agora, no dia de hoje e amanhã, eu tenho certeza que nós vamos esgotar esse tema e mandar essa matéria para o Senado para que seja aprovada. E a partir do ano que vem, no mais tardar, em 2 anos, o brasileiro tem um combustível muito mais barato que tem a Bolívia, muito mais barato que tem os outros países vizinhos nossos.
Houve então aqui a opinião do deputado Gonzaga Patriota. Entre esses destaques que estão aí na pauta, tem algum que o senhor defenda, que o partido do senhor apresentou? Primeiro, com todo respeito ao Hildo Rocha, o Brasil é um país que tem a maior tecnologia e a melhor tecnologia do mundo. A gente tem muito petróleo, poderia estar explorando esse petróleo e não explorando o consumidor. Não dá para dentro de 2 anos a gente dobrar de R$ 2 para R$ 4 um litro de gasolina no Brasil. Então vem agora trazer empresas de outros países do planeta para explorar o nosso petróleo e jogar R$ 1 trilhão para essas empresas ou jogar no mato. Eu sei que as coisas se modernizaram, daqui a talvez 20, 30 anos não precisamos mais do petróleo, mas daqui a 20, 30 anos a gente precisa não de 1 litro de gasolina por R$ 4,50, como tem por aí. Então não adianta, eu vou votar contra isso aí. Obviamente já for aprovado, a gente tem que tentar alguns destaques para isso não ir embora para as mãos desse povo que está por lá. A gente tem tanta coisa boa para votar aqui na Câmara dos Deputados e a gente vai esperar que derrube hoje porque a Petrobras quebrou, foi a roubalheira em cima dela. Se o petróleo está subindo hoje, o povo está pagando por esse preço alto do petróleo, é porque todo mundo sabe que a Petrobras foi furtada, roubada claramente. E a gente não pode aceitar que a sociedade pague por algo que ela não fez. Lamentavelmente, a gente vai votar contra esses destaques. Eu vou agradecendo aqui essa opinião dos deputados sobre esse debate da reforma da Previdência e o plenário. E para encerrar rapidinho, só ouvir as informações do deputado Hildo Rocha, que é relator setorial lá na Comissão Mista de Orçamento, que ontem teve reuniões até mais tarde. Deputado, eu peço que o senhor se limite a falar do orçamento. Qual a expectativa de hoje? Ainda tem alguns relatórios setoriais para apresentar e votar, porque tem prazo para cumprir, né? Exatamente, estamos dentro do prazo, estamos dentro do limite. Ontem nós tivemos reunião que avançou no dia de hoje, terminamos 1h da manhã, mas todos os relatórios que estavam prontos setoriais foram discutidos. Na verdade, vamos votar os relatórios hoje e amanhã, os relatórios setoriais. Faltaram ser lidos apenas 3, o da educação, o do esporte e o do meio ambiente. Esses serão lidos na manhã de hoje. Daqui a pouco recomeça a sessão lá na Comissão Mista de Orçamento e vamos ter um orçamento aprovado, se Deus quiser, para a felicidade do povo, para que a nossa economia fique tranquila e o povo brasileiro também tenha os benefícios em retorno do tributo que ele paga. Vamos aprovar ainda este ano. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, deputado Hildo Rocha. Obrigado, deputado Gonzaga Patriota. A gente volta aí para o estúdio.